Olá, criptomaníacos! E se os ETFs de Bitcoin forem somente uma estratégia para tirar o seu acesso ao Bitcoin? Como assim? O ETF não permite que a gente compre Bitcoin de forma mais fácil? Sim, mas sem colocar a mão no ativo de verdade. Você compra um Bitcoin, mas na hora de sacar, você saca dólar, saca outra moeda. Você não consegue sacar o ativo em si. Se hoje você tem Bitcoin na sua carteira pessoal, ou está a um clique de ter esse Bitcoin na sua carteira pessoal, ao sacar de uma exchange, em breve isso pode se tornar impossível. Aqueles que hoje dominam o jogo no mercado tradicional não gostam de ver a plebe, as pessoas que vêm de baixo, prosperarem antes deles. No passado a gente viu isso acontecendo com ouro. E o que aconteceu mais à frente foi o confisco do ouro. Sim, aquele ouro que você tinha na tua casa foi confiscado pelo governo. Que, claro, em troca te deu papelzinho, né? E aquele papelzinho que parecia muito valioso, rapidamente perdeu o valor e o governo ficou com o ativo que tinha valor, ou seja, o ouro. No vídeo de hoje, eu vou te explicar como isso já vem acontecendo, inclusive em países vizinhos, como, por exemplo, a Venezuela, e o que você precisa fazer para escapar dessa armadilha. O último vídeo do canal está batendo 100 mil visualizações, graças a vocês, então muito obrigado. Quem puder, novamente, dar um like nesse vídeo para a gente tentar fazer a mesma coisa agora, agradeço imensamente. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Bom, nós temos aqui algumas etapas que podem ser cumpridas pelo governo e pelos grandes vencedores do jogo financeiro moderno para te afastar do Bitcoin. Começam com formas menos violentas até a uma forma muito violenta que seria o confisco. Qual é a primeira forma? É te afugentar do mercado, é tirar aqueles, digamos, menos inteligentes do mercado por conta própria. A pessoa falar, não quero Bitcoin, vou vender meu Bitcoin no prejuízo. E acreditem, muitas pessoas vendem Bitcoin com prejuízo. É inacreditável, mas é o que acontece e o gráfico na tela vai provar isso para vocês. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele mostra o seguinte, a linha preta é o preço do Bitcoin e a linha amarela aqui é justamente os compradores de curta duração, né, os short-term holders, os holders de curta duração, pessoas que compraram Bitcoin há menos de 155 dias, vendendo no prejuízo. Então, quanto mais pessoas estão vendendo no prejuízo, mais essa linha amarela está subindo. Então, o que vocês estão vendo aqui, nesse momento onde a linha amarela está lá em cima, é que a gente teve venda de 88 mil Bitcoins, quase 4 bilhões de dólares no prejuízo durante essa queda. 88 mil Bitcoins, tá? Um valor absurdo desses short-term holders, ou seja, pessoas que entraram há pouco tempo no mercado e que já se desfizeram do Bitcoin no prejuízo. Esses são os burrinhos, que não dão muito trabalho para quem hoje está no poder, seja banco, seja governo, porque eles perdem dinheiro por conta própria. Eles pegam um ativo mais valioso que existe no mundo e eles vendem esse ativo na promoção, no prejuízo, sem nenhuma necessidade de fazer isso. Então, esse público não preocupa os governantes, os bancos, as grandes empresas de hoje. Qual é o grupo que preocupa? Aqueles holders de longo prazo, pessoas que compraram Bitcoin há mais de 155 dias e não vendem, faça sol ou faça chuva. O preço pode desabar que esse pessoal não vende. Eu vou pegar o mesmo período aqui, agora com relação a esse grupo dos long-term holders, ou seja, holders de longo prazo, para mostrar a diferença. Olha aqui o gráfico agora para esse grupo que tem Bitcoin há muito tempo. Olha só onde está o amarelinho aqui. No mesmo momento que vocês viram aquela vela amarela gigante no gráfico anterior, vocês percebem que não acontece nada com esse grupo, ou seja, esse grupo não vende. Eles não querem se desfazer do ativo que eles já entenderam ser muito superior ao dólar e ao ouro tradicional. Então, esse grupo aqui é complicado, porque eles podem manipular o mercado, podem jogar o preço para baixo e esse pessoal não vende. Como é que a gente vai botar a mão nos bitcoins dessas pessoas? Passamos para um segundo estágio. O segundo estágio, ele é trazer pessoas influentes do mercado tradicional para tratar o Bitcoin como um ativo, como um fundo de investimento, algo que você deveria usar um banco
para operar e não fazer por conta própria. Então, esse tipo de matéria sai focado nesse público para tentar convencer as pessoas a parar de fazer autocustódia, ou seja, guardar o seu próprio Bitcoin e passar a chave para a mão do banqueiro, né? Ou do Estado. E olha só o que a gente teve aqui recentemente. CEO da BlackRock, maior gestora do mundo, duvida que o Bitcoin algum dia se tornará uma moeda. Tá falando para você o seguinte: para que você está guardando isso na sua carteira? Tu não vai usar isso como moeda, né? Coloca aqui comigo, eu tomo conta para você, igual você faz com ouro ou qualquer ativo, né? Deixa comigo que eu sei fazer isso. Olha aqui, não acredito que algum dia será uma moeda. Acredito que seja uma classe de ativos. Tá pegando? E ele continua aqui. O advento do ETF de Bitcoin é um exemplo de que o estamos legitimando, estamos criando mais segurança. Notem, se não for legitimado por ele, não tem valor. É isso que ele está falando. Está falando que o Bitcoin, sem ele assinando embaixo, não tem valor nenhum. E, na verdade, ele é a segurança. Colocar na mão dele é mais seguro para você. Quando, na verdade, é o exato oposto. O Bitcoin só é teu, está dentro da tua carteira. Quando ele não tem acesso, ele não pode tomar o teu Bitcoin, nem o governo pode tomar o teu Bitcoin. Ele está na tua carteira pessoal. Quando eu falo carteira pessoal, pode ser isso aqui, ó. Por exemplo, uma Ledger, pode ser Trezor, pode ser o que você quiser, Cold Card. Aqui no caso do canal, eu sou patrocinado pela Ledger, mas não só isso. Eu uso a Ledger realmente para guardar minhas criptomoedas. Aqui, ó, abertinho, ó. Tá vendo? É tipo um pendrive, para quem não conhece, tem muita gente novata no canal, né? Você conecta isso no seu computador. Você vai anotar lá as 12 ou 24 palavrinhas de segurança, que só você pode ter acesso. Coloque isso de preferência numa placa metálica, né? Você vai furar ela lá para ficar para sempre guardada essas palavras. E só quem tem essas palavras tem acesso aos bitcoins, ou seja, você. Isso é segurança, ao contrário do que, obviamente, o gestor da BlackRock fala, né? Coloque nas minhas mãos que eu sou a segurança. Infelizmente, muitas pessoas caem nessa lábia dele aqui e falam, a BlackRock é uma grande gestora, então vou colocar na mão deles, e aí que começa o problema. Sai hoje a seguinte notícia. Corretora estatal da Venezuela fecha as portas e converte bitcoins dos clientes em Petro. É isso mesmo. Então, quer dizer, se a BlackRock não for o suficiente, então o governo, você imagina assim, o teu presidente, ele abre uma corretora para ativos digitais. Você fala, pô, é o novo Banco do Brasil, no caso aqui, Banco da Venezuela. Não tem nada mais confiável para o povão, né? Isso é muito confiável. Então eu vou colocar meus bitcoins onde? Lá dentro. Porque eu consigo converter para Petro, consigo converter para outras moedas, tá seguro o meu dinheiro lá. E o que acontece agora? Depois que todo mundo já fez isso, eles tomam aquilo que tem valor, que no caso é o Bitcoin, e te devolvem lixo, Petro. E é literalmente lixo. É isso que o governo faz. Ele te troca algo escasso, Bitcoin, que ele não pode imprimir, nem ninguém pode imprimir, por algo que ele imprime apertando um botão. Ou seja, não tem valor nenhum. E eu posso provar isso mostrando aqui a inflação da moeda da Venezuela. O bolívar venezuelano chegou a ter uma inflação superior a 2.900% em 2020. O número caiu para 189% em 2023, longe de ser um ativo que alguém queira ter em mãos. Portanto, a conversão automática de bitcoins para bolívares não parece agradar ninguém. Mas não importa, não está na sua mão, o governo faz o que bem entender com os seus bitcoins. Ah, Guilherme, mas isso é lá na Venezuela. Aqui, com certeza, isso não acontece. Claro que acontece. Só que o governo utiliza formas de te convencer de que a inflação aqui ela é controlada, quando na verdade isso é falso. A inflação é a emissão de nova moeda, é o aumento da base monetária, e não o IPCA, o valor do produto subindo lá no supermercado. Isso é uma consequência da inflação. O governo até altera as palavras para te confundir, mas não se confunda. Inflação é o aumento da base monetária. Quanto que a base monetária, a quantidade de dinheiro na economia, cresceu de um ano para o outro. Então, pegando aqui a postagem do Mises Capital no Twitter, foram criados 1.560 bilhões de reais em apenas 2 anos. O Tesouro Nacional tinha que lhe oferecer um título com rendimento de 37,16% em 2 anos, livre de risco e isento de imposto de renda, para você ficar no 0 a 0 e não ser diluído.
Por acaso você conseguiu ter um retorno superior a isso nesses 2 anos? Não. E com certeza a inflação que você vê divulgada pelo governo também não é essa, né? Ele vai falar que é 4%, é 6%, é 5%, quando na verdade é muito maior. Porque a inflação não é o precinho do tomate na prateleira, aquela cesta de produtos que o governo escolhe, e sim a base monetária aumentando. 37% em 2 anos. Você não consegue um rendimento superior a isso e, portanto, você é diluído. Você perde dinheiro todos os anos sem nem perceber. Se sente que você está ficando mais pobre, que tudo está ficando mais caro, que você não consegue comprar, mas você olha no jornal, a inflação está mais baixa do que o meu investimento, então estou ganhando dinheiro. Não está. E é por isso que o governo precisa te impedir de ter acesso a um ativo que não é diluído, ou seja, Bitcoin. Porque na hora que você não é diluído, a estratégia do governo para ele enriquecer não funciona. Então ele precisa tirar você do acesso ao ouro ou ao ouro digital. O preço do ouro em dólares dos Estados Unidos aumentou 14,6% em 2023. O desempenho dos ativos foi impulsionado principalmente pelos riscos geopolíticos e pela procura do Banco Central. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o governo começou a gastar dinheiro e guardar ouro. Tá vendo? Ele começou a comprar ouro. O governo não pega papelzinho. O governo quer um ativo escasso, um ativo que realmente tem valor. Então, as reservas de ouro ao redor do mundo, os países, estão aumentando. Ele não quer que você tenha acesso ao ouro, mas ele quer encher o cofre dele de ouro enquanto manda papelzinho para as pessoas, né? Imprime papelzinho para você. E eu quero destacar aqui um trecho que a Fidelity divulgou que mostra o que é inflação, que não é o precinho subindo na gôndola do supermercado. Preste atenção. Nossa pesquisa mostra que o preço do Bitcoin está altamente correlacionado não com a inflação dos preços ao consumidor, mas sim com a inflação na própria oferta monetária. Entenderam? O Bitcoin está correlacionado com a expansão da oferta monetária, que é a inflação de verdade, e não com o aumento de preço no supermercado. E quando o governo americano está com uma dívida de 31 trilhões de dólares e precisa arrumar formas de pagar essa dívida, ou seja, imprimir dinheiro, ele não quer que você tenha acesso a um ativo que te protege da diluição. E é aí que a gente vai lembrar do que aconteceu há 90 anos atrás. Essa matéria é de 2021. Então, fazem 91 anos que os Estados Unidos confiscavam ouro de seus cidadãos. Para quem não conhece a história, né, eu estou falando da Ordem Executiva 6.102, onde o presidente Franklin Roosevelt determinou que todos os cidadãos dos Estados Unidos deveriam entregar o seu ouro ao Fed, ao Banco Central dos Estados Unidos. Em troca, lá em 1933, cada cidadão receberia $20, mais ou menos, por onça de ouro. Então, fixaram um valor, todo mundo ficou feliz, né? Pô, que legal, o governo está me dando um papelzinho aqui, em troca do meu ouro, um valor que aparentemente é justo. Obviamente, depois que todo mundo entregou o seu ouro, o governo foi lá e fez aquilo que a gente sabe. Diluiu as pessoas, estabelecendo que agora o preço da onça era $35. Ou seja, você vendeu por 20 e um ano depois já era quase o dobro. Aquilo que tinha valor, aquilo que dava ao povo poder de compra, foi tomado pelo governo, que trocou por papelzinho, que ele aperta um botão e imprime infinitamente. O povo foi burlado. Teve confiscado o seu ativo de maior valor. E assim, claro, as pessoas ficaram na mão do governo, porque agora, com um clique na impressora, você troca, né? Você transfere valor da conta das pessoas para dentro da conta do governo. Um século depois, foi criada a alternativa, a solução para esse problema, o Bitcoin. O Bitcoin devolveu esse poder para as mãos do povo. Qualquer um poderia ter Bitcoin, guardar em sua carteira, impedindo que o bandido tomasse. Esse é o motivo de agora a gente ver todo o mercado tradicional e também os governos favorecendo a compra de Bitcoin via ETF, via fundos de investimento. Porque na hora que o seu dinheiro, né, o seu Bitcoin, estiver dentro desses bancos, pode acontecer a mesma coisa. Um confisco. O governo a qualquer momento pode falar, beleza, você tem Bitcoin, mas você não saca Bitcoin. Você saca real, você saca bolívares, você saca dólares.
e pronto. Somente ele vai ter a posse do ouro digital, ou seja, do Bitcoin. É a mesma estratégia um século depois. E como que você evita isso? Primeiro, não comprando Bitcoin de alguma plataforma, de algum fundo de investimento que não te permite sacar em Bitcoin. Se só te permite sacar em reais, fuja. Reais, dólares, você não quer isso. Você quer o quê? Comprar o Bitcoin, mesmo que seja num terceiro, às vezes é mais fácil para você, mas você quer ter a possibilidade de sacar em Bitcoin e guardar na sua própria carteira. Se não te permite fazer isso, não invista por essa plataforma. E de preferência, comprou por essa plataforma ou comprou no exchange, seja lá onde for, guarde com você. Aprenda a fazer autocustódia de forma segura. Muitas pessoas vão cair. Vocês perceberam quantos níveis de golpe acontecem aqui? O governo tentando fazer com que você, pouco a pouco, não tenha acesso ao seu Bitcoin. Como eu falei, a massa, ela já sai de cara. Ela mesmo vende no prejuízo. Esse pessoal não preocupa o governo. Quem preocupa são as pessoas inteligentes. Aquelas que têm a capacidade de guardar o Bitcoin por conta própria. Mas eles vão forçar a barra para você, uma hora ou outra, colocar na mão do governo ou de um banco, e aí sim vai acontecer o golpe final. Quando a gente olha para o gráfico, está acontecendo exatamente aquilo que eu previa. Após atingir a região dos 48 a 50 mil dólares, uma queda entre 10% e 30%. No momento estamos com uma 15% de queda, né? Bateu em 15,37% de queda, como vocês estão vendo aí no gráfico, e voltou a subir. Só que essa subida é um reteste, agora nesta linha de tendência tracejada por baixo, ou seja, testando ela, que era um suporte, agora como resistência. Na minha visão, se esse teste falhar, ou seja, se hoje a gente fechar o dia abaixo dos 43 mil dólares, vai ser uma falha, tá, desse rompimento, fazendo uma tendência maior de queda até a região ali, para mim, dos 38 mil dólares. Tá? Então a gente tem que aguardar esse fechamento de hoje para ver se vai conseguir fechar acima dessa região próxima aos 43 mil dólares. Tá com cara de que a gente pode ter mais sangue, tá? Um pouquinho mais de queda antes de uma recuperação. E foi isso aqui que afugentou, que fez pessoas venderem Bitcoin com prejuízo. Pessoal, a gente teve 7 ou 8 quedas na subida de 2017, acima de 30% de queda. Durante todo o ciclo de alta, tá? Está no ciclo de alta, está subindo e com quedas de 30%. Isso é normal. A pessoa que vende por causa de uma queda de 15%, ela não faz a menor ideia do que está fazendo. Tu tá falando por ali. É por aqui que eu tô falando. Sim. Mas eu tô vendo que tu não tá falando. Eu tô falando. Tu tá falando assim, ó. Ele tá falando fora. Fora do microfone? Tem que fazer assim, ó. Ficar pro lado onde tá. Ficar virado pro microfone. É? Então dá um olá, criptomaníacos. Olá, criptomaníacos. Notem que o preço só rompe essa região amarela aqui depois do halving, que é essa linha tracejada em 2020, estão vendo? Somente depois do halving, aí finalmente consegue romper essa resistência e aí sim acontece essa subida até o topo do canal. Agora temos a mesma situação. Vocês percebem que a gente teve alta histórica lá de 2021, final de 2021, o preço cai até o fundo do poço e agora a gente encontrou o quê? Justamente essa região amarela aqui, esse retângulo amarelo, que é aquela região dos 48 ou 50 mil dólares, que eu vivo falando para vocês há bastante tempo aqui no canal. O preço bateu, não conseguiu romper. Está numa tendência de pequena queda aqui e deve continuar nessa tendência de lateralização ou queda até o halving em abril de 2024. É esta linha tracejada que vocês estão vendo aqui. Então está tudo dentro do esperado. Os mãos de alface vão sair do mercado, vão trocar seus bitcoins por papelzinho que não vale nada, junto daqueles que hoje têm o domínio do sistema financeiro. Não caia nessa história. E tudo que eu falei nesse vídeo é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa para baixo que, infelizmente, eu não tenho tempo de falar num vídeo de YouTube. É por isso que a gente fez um curso chamado Nação Bitcoin. Um curso muito extenso, explicando tudo o que acontece no sistema financeiro e como que você se protege disso utilizando Bitcoin. Inclusive, construindo a sua própria carteira. Caso você não queira usar uma carteira da Ledger ou da Trezor, você consegue fazer até mesmo com um pendrive. A gente fala sobre isso no curso Nação Bitcoin, entre várias e várias outras coisas. Vai seguir aqui um trailer do curso e depois o vídeo acaba. Então, muito obrigado a todos vocês. Por hoje é só e até a próxima.
Quando você sai desse sistema ridículo, quando você já não depende mais do político, quando você é imune à vontade do seu vizinho, tudo vira um meme. Eu tô aqui pelo meme, entendeu? Porque eu já não dependo mais do real, eu não dependo mais do peso argentino, então eu não tô nem aí. O político não consegue me roubar mais. E essa é a verdadeira liberdade. O que esses caras antissistema prometem pra você pra serem eleitos? Sempre a mesma coisa. Eles prometem que você vai ter mais propriedade privada, vão proteger a sua propriedade privada e que o Estado não vai colocar a mão no seu dinheiro com altos impostos ou inflação. É assim que eles se elegem. Mas a pergunta que eu faço pra você é: o Bitcoin já não te entrega justamente isso? Ele já não impede que outras pessoas coloquem a mão no seu dinheiro? As coisas estão muito mais monitoradas e é por isso que eu fiz nesse ano, né, um curso chamado Nação Bitcoin. Criptomoedas vão se tornando a única opção contra o sistema. Comprar criptomoedas para especular e tentar ganhar dinheiro com um momento de alta é ótimo, mas é melhor ainda entender que elas são uma arma de luta pela nossa liberdade. Um curso que mostra para vocês todo esse cenário que eu tô falando, como as coisas foram acontecendo, como a gente vive problema com os governos, como eles roubam a gente no dia a dia, como as criptomoedas vieram para solucionar isso e como você pode utilizar Bitcoin e criptomoedas para ser mais livre.